Lucas, capítulo 15, versículo 11. A parábola do filho pródigo. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu-o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o com ela e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegremo-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festejar. Até aqui no versículo 24. Então, esse filho mais novo tomou uma decisão de pegar sua parte da herança, se afastar da casa do pai e ir para uma terra distante, e lá viveu de maneira bem irresponsável e desperdiçou tudo o que ele tinha apanhado do pai naquela herança. Só que teve uma grande fome naquele lugar onde ele estava, para onde ele tinha ido. E ele começou a passar necessidades e foi trabalhar no campo de um cidadão daquela cidade. E foi cuidar de porcos ali. Foi o que restou para ele fazer. E ele estava cuidando dos porcos, o tempo passando, ele cuidando dos porcos, ele parou. Não sabemos quanto tempo levou, se foi um dia, se foram vários dias. Ele parou e refletiu: a que ponto eu cheguei? Aqui eu estou querendo encher meu estômago com o que os porcos estão comendo. E na casa do meu pai, de onde eu saí, a fartura de pão, a abundância de pão, e eu aqui passando fome. Então, o que inicia o versículo 17 é o seguinte: então, depois que ele pensa isso, então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Então, caindo em si, disse a si mesmo. Dá a impressão que o contrário de caindo em si seria que está fora de si, quando tomou a decisão de ter saído da casa do pai. Não sabia o que estava fazendo. Estava numa imaturidade ao tomar aquela decisão. Ele queria se aventurar a ir para uma vida que aparentemente lhe daria prazer, liberdade. O que mais poderia alguém pensar
ao se afastar da casa do pai. Vamos dizer que esse pai aqui é Deus. O que a pessoa pode achar longe de Deus? Para quem iremos nós, Jesus, se só tu tens as palavras de vida eterna? Quem quiser ganhar o mundo todo pode acabar perdendo a sua alma. De que vale ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que mais importa? O que está em primeiro lugar nas nossas vidas? O que nós estamos colocando como se fosse assim, o lugar onde nós nos apoiamos? O nosso apoio está onde? Está em Deus? Porque se o nosso apoio emocional, psicológico, seja lá como nós falemos, o nosso apoio estiver em outra coisa que não seja Deus, que não seja Jesus Cristo, nós podemos, aqui como esse jovem, tomar decisões erradas, fazer escolhas erradas, e vamos ter que fazer o caminho de volta, porque quando ele caiu em si, ele voltou para a casa do Pai. Ele se lembrou que existe o Pai. Ele se lembrou que o Pai é bom, porque ele falou: eu não sou digno nem de ser tratado como seu filho, me trate como um dos seus trabalhadores. Eu pequei contra o céu e perante o Senhor, meu Pai. Ele não falou com essas palavras, mas é o que ele estava dizendo aqui em outras palavras. Ele reconheceu o seu erro, ele se arrependeu. Essa frase dele mostra um arrependimento sincero. E esse pai já estava esperando por ele, já estava pronto para festejar a volta desse filho. Colocou o anel no dedo dele, mandou os servos vestirem esse filho bem. E aqui ele diz no verso 24 do capítulo 15 de Lucas: pois este meu filho estava morto e reviveu. Porque quando nós estamos aprisionados ao pecado, há uma sensação da falta da presença de Deus. As misericórdias do Senhor, elas vêm incessantemente, mas a gente se desconecta, não consegue fluir na presença de Deus, não consegue sentir a paz de Deus, o comando de Deus sobre nós. E é uma morte espiritual, porque a pessoa fica como se fosse afastada de Deus, é como se o pecado estivesse fazendo uma separação entre a pessoa e Deus. Então, reconhecer o erro, se arrepender do erro, fazer um caminho que mostre que se arrependeu e trazer um conserto com Deus, isso vai trazer vida, porque aqui falou que ele estava morto e reviveu. Ele não estava morto literalmente falando, ele estava morto espiritualmente falando. Tinha se perdido e foi achado. Ele tinha se perdido e foi achado. Na continuação dessa parábola, o irmão dele mais velho vai falar: mas ele fez tanta coisa, desperdiçou seu dinheiro e você ainda dá uma festa para ele? Ele vai questionar o pai, vai julgar o irmão e o pai vai falar de novo para ele, no versículo 32 do capítulo 15 de Lucas. Vai dizer para o filho mais velho: era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele repete essa expressão. Então, esse irmão mais velho são aquelas pessoas que são nossos irmãos na caminhada aqui, e quando a gente se arrepende, volta atrás, algumas pessoas querem apontar o dedo: ah, mas não fez tanta coisa,
não errou tanto, por que agora não faz mais? Por que agora mudou? E por que as pessoas estão recebendo bem e querem questionar? Não entendem o que é arrependimento dos pecados, não entendem o que é uma regeneração, não entendem o que é fazer um concerto com Deus e querer acertar no caminho do Senhor. E aí elas julgam e precisa o pai estar cuidando desses filhos também, que são como esse irmão mais velho aqui está simbolizando na parábola do filho pródigo. Porque o pai fala para ele, você sempre esteve comigo, sim. Porque ele falou, eu sempre fiz tudo certinho e você nunca festejou comigo, parece que o outro erra o tempo todo e agora tem festa para ele. Mas só que o pai falou, você está sempre ao meu lado, você tem as coisas à sua disposição. Por que ele não pediu? Né? Ele tinha tudo ali com o pai. Então, o filho mais novo foi recebido porque há uma alegria no céu quando o pecador se arrepende. Então, nós precisamos cair a nossa ficha. Quantas vezes uma pessoa está num erro e quer deixar esse erro, já reconhece que é ruim, sabe que não é bom para sua vida. Às vezes, como ali aquele filho estava diante daquele sensação assim de estou querendo comer a comida dos porcos. Tem gente que se sente impotente para mudar, sem ânimo e como se fosse difícil demais fazer essa mudança. E como se fosse até assim, já acha normal. Essa condição em que eu me encontro já é normal para mim. Já me acostumei, é assim mesmo. Quando Deus é um Deus que transforma as nossas vidas, são vidas transformadas por Deus. Ele nos dá libertação, nos cura, nos dá paz, nos melhora e é um processo. Para alguns isso funciona de maneira mais rápida, para outros mais lenta, mas existe um processo de melhora, de chance de melhora. Então é tornar a se levantar e se manter de pé e fazer esse movimento constantemente e se refazendo até ganhar mais força e assim vai resistindo, primeiro submetendo-se a Deus, resistindo ao mal e o maligno ele foge de nós. Porque nós estamos resistindo, primeiro nos submetendo a Deus, depois resistindo ao mal. Resistir é o quê? Fugir da aparência do mal. Se estamos vendo que alguma coisa está nos esfriando espiritualmente com Deus, é preciso nos afastar dessa determinada coisa. Então, quando nós conseguimos fazer isso? Quando que a pessoa consegue cair em si? Ali ele estava junto com os porcos, viu a situação dele e ele caiu em si. Muitas vezes tem situações em que as pessoas elas conseguem ter pessoas que oram por ela, intercedem, estão pedindo a Jesus pela vida delas e elas começam a se ver cercada de situações, de circunstâncias que as levam a refletir sobre a vida, sobre suas atitudes, sobre o que é melhor para elas. E quem deseja mudar, quem deseja sair de uma situação desfavorável, como é o caso desse filho pródigo, e deixar tudo para trás que não deu certo, e voltar para o Pai, se voltar mesmo, constantemente, pedindo, clamando, adorando,
a Jesus, orando o tempo todo, decidindo por Jesus, Jesus vem, ele vem e na verdade ele mesmo já quer nos salvar. Ele mesmo já quer que nós venhamos para uma vida abundante, melhor com ele.